Carta de Paulo aos Colossenses, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 3. Todos acharam? Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e o entenderam, a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, e também que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos ter mais um momento de oração. Feche seus olhos. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe agora, Senhor, a explanação dessa palavra, essa palavra santa, Senhor, que foi lida e que é a verdade. Nos ensine, Senhor, por este caminho, Senhor, nos ensine por esta escritura e nos dê a iluminação necessária, Senhor, para aprendermos sobre esse texto e como aplicá-lo nas nossas vidas no dia de hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja lá de Colossenses, de Colossos. E segundo os estudiosos, foi fundada por Epáfras. Esse Epáfras que Paulo está falando aqui, provavelmente foi o cara que fundou aquela igreja, por meio da supervisão do apóstolo Paulo. Então Paulo começa dando graças a Deus pela vida daqueles irmãos, sempre orando por eles. Diz também no versículo 4 que ele se surpreendeu ouvindo falar daqueles irmãos, algo que chamou a sua atenção, o amor que eles tinham uns pelos outros, e também para com Paulo. Veja bem, Paulo era um apóstolo itinerante, vivia viajando, e as igrejas que ele plantava, ele depois escrevia cartas para essas igrejas, e ele ficou admirado pelo amor que aqueles colossenses tinham pelo apóstolo Paulo.
Então ele continua a discorrer sobre a esperança da salvação, sobre os frutos do evangelho que devia trazer àquela comunidade. Como isso pode ser aplicado nos dias de hoje, nós vamos falar agora com a graça de Deus. Queridos, o motivo da oração de Paulo pelos colossenses está lá no versículo 9. Ele diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e do entendimento espiritual. O motivo de oração do apóstolo Paulo por aquela comunidade eram três motivos. Para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Muitas vezes, queridos, nós oramos, falamos com Deus, mas não ouvimos a Deus. Não desenvolvemos um relacionamento com Deus, nós ficamos presos a coisas, aos nossos desejos, aquilo que Ele pode nos dar. O Senhor Jesus pode nos abençoar, queridos, mas não é por causa disso que nós temos que vir à igreja. Nós temos que vir à igreja por causa de Jesus. Ele nos comprou com o seu sangue precioso. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês uma informação sobre vontade de Deus. Essa palavra vontade no grego tem a ver com e significa decreto, propósito, aquilo que dá prazer a Deus, aquilo que é a vontade de Deus, que lhe apraz. O propósito de Deus, querido, o que dá prazer a Deus, não é propriamente as bênçãos que Ele tem para te dar. Não é propriamente aquilo que Ele pode colocar nas suas mãos, não são as suas bênçãos, mas é que você seja cheio da presença do Senhor. Amém? Isso dá prazer ao Senhor. Que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja mais vazio de você mesmo, que você esteja completamente mergulhado no Espírito Santo do Senhor. Amém? Essa é a vontade de Deus. Isso é o que dá prazer ao Senhor. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós entendemos o nosso lugar nesse mundo, nós entendemos o nosso lugar na família em que Ele nos colocou, no trabalho em que Ele nos colocou, enfim, sabemos qual é a nossa missão, no exato lugar onde nós estamos. O que dá prazer a Deus, a vontade de Deus, é que nenhum dos seus se perca. O Senhor deseja salvar, o Senhor deseja libertar, o Senhor deseja curar, o Senhor deseja manifestar a sua graça. Esse é o prazer do Senhor. Amém, queridos? Então, conhecer a vontade do Senhor. Esse é o que dá prazer. Isso é o que dá prazer a Deus. E o apóstolo Paulo também ora para que eles sejam cheios de toda a sabedoria. Aqui, queridos, Paulo não está falando somente da sabedoria espiritual, daquele dom de sabedoria, de discernimento que muitas vezes recebemos e sabemos discernir os espíritos. Claro, esses o Senhor pode dar a qualquer um. Em determinada ocasião, Ele pode derramar esses dons para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor. Mas Paulo aqui está falando também da sabedoria, no sentido de conhecimento, de sensatez, de aprendizado prático de como lidar com as questões da vida. Entendimento mesmo, esclarecido, bom senso. É um erro imaginar que a conversão a Cristo opera somente no nosso espírito. Jesus morreu para que nós fôssemos salvos, mas também para que nós compreendêssemos a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus. E o Senhor Jesus deseja que nós sejamos pessoas equilibradas, sensatas, livres de toda escravidão, livres de toda manipulação, seja política, seja religiosa. Aquele que é livre pelo sangue de Cristo não deseja colocar sobre si jugo nenhum, e ninguém tem essa autoridade para colocar sobre nós, porque fomos livres de uma vez. O nosso espírito e a nossa mente estão livres em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. E aqui então Paulo complementa e fala para que eles também fossem cheios de inteligência ou entendimento espiritual. Aqui sim, Paulo está falando do discernimento espiritual, de conhecer profundamente a Jesus e saber aquilo que é do homem, aquilo que é de Deus e aquilo que é de Satanás, para que nós tenhamos o discernimento de separar aquilo que são
essas coisas, é uma atuação do Espírito Santo em nós, de forma sobrenatural, e isso nós vamos alcançando à medida em que nós nos tornamos mais próximos do Senhor, cheios da graça, cheios do conhecimento de Deus e do Espírito Santo, e é por isso o motivo de nós estarmos aqui, amém? Para aprendermos mais do Senhor, para sermos cheios do Espírito Santo. E nós vemos que Paulo pede a Deus, ora por aqueles irmãos amados, para que eles tivessem sabedoria e entendimento, mas com um propósito. O propósito está lá no versículo 10 até o 12. Paulo, nos versículos imediatamente anteriores, diz que gostaria que eles fossem cheios do conhecimento da verdade, da vontade de Deus, da sabedoria e do discernimento. Só que isso precisa ter um propósito. Que propósito é esse? Paulo também continua: para que vocês andem dignamente no Senhor. Amém, queridos? Andar dignamente diante do Senhor, agradando ao Senhor Jesus. O crente em Cristo Jesus deve ser diferente do mundo. Esse praticamente é o escopo da carta de Paulo aos Colossenses. Nós somos diferentes. Nós não somos deste mundo, queridos. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse mundo. E aquele que não é do mundo, querido, o mundo o rejeita, o mundo o odeia. Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, ele dá uma lista mesmo, de coisas que desagradam a Deus, porque são modos mundanos de proceder. É óbvio que Paulo aqui não está falando de salvação pelas obras. Quando vemos aqui nas instruções, no capítulo 3, de como tem que ser o cristão: livre de toda ira, de toda concupiscência, avareza, malícia, apetite desordenado, ira, maledicência, todas essas coisas. Não significa que fazendo tudo isso nós seremos salvos. Não, significa que se nós fomos salvos, automaticamente não podemos ser assim. Então Paulo está falando aqui de santificação. Uma vez que fomos salvos por Cristo, devemos manter as nossas vidas agradando ao Senhor, andando dignamente no Senhor. Então Paulo não está falando de requisitos para ser salvo. Paulo está falando aqui de consequências da salvação. Jesus nos livrou da maldição de todos esses pecados, mas nessa vida nós temos que nos arrepender diariamente quando pecamos. É por isso que o Espírito Santo, que está em nossos corações, daquele que acredita em Cristo, daquele que aceitou a Jesus, do crente, o crente tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo te incomoda a viver uma vida de santidade, e fala assim: olha, você errou, e aí nós nos arrependemos, e aí nós pedimos perdão, e aí nós procuramos viver uma vida, não voltar nas velhas práticas do pecado. Não estamos livres de tropeçar. Eu sou como você, você é como o outro. Nós somos todos iguais, feitos do mesmo material, somos de carne e osso, vamos morrer, nós pecamos, nós falamos às vezes coisas que desagradam a Deus, desagradam as pessoas, mas para cada tropeço nosso deve haver um sentimento de arrependimento, um quebrantamento verdadeiro diante de Deus. Isso agrada a Deus. Amém, queridos? Paulo também mostra outro propósito: para que eles frutifiquem em toda boa obra. Perceba, queridos, que Paulo não espera que aqueles irmãos conheçam a Deus para se tornarem poderosos na terra, ricos, ou para conquistarem bens materiais, ou para que eles sejam destacados das demais pessoas da sua sociedade, e com isso se sintam melhores uns do que os outros. Não. Na verdade, vemos um falso evangelho sendo pregado hoje que diz exatamente isso. A intenção é justamente essa: é tornar o seu nome conhecido, é fazer você prosperar e ter toda a riqueza do mundo. Eu cheguei a ouvir um absurdo de uma campanha que estava sendo feita de que em 2016 Deus iria dar mais dinheiro para você do que sonhos. Isso é um absurdo tremendo, isso é uma heresia, isso não é o Evangelho. O Evangelho de Cristo, as boas novas, vão no sentido completamente oposto. É claro, quem não quer viver bem?
Eu quero viver bem, acredito que todo mundo quer viver bem, quer um emprego, quer uma estabilidade financeira, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é vida, o Evangelho é salvação, é ressurreição, e o Evangelho é compartilhamento, o Evangelho é frutificação. Paulo então está falando para aqueles irmãos que eles fossem cheios do Espírito Santo, para que frutificassem em toda boa obra. O Evangelho de verdade produz frutos para os outros. Frutos são evidências. Eu posso até conhecer uma árvore, saber pela folha que árvore que é e tal, mas há árvores que não sabemos, batendo o olho assim, quais são. Pelo menos eu, que não sou muito familiarizado com essa coisa de agricultura e tudo mais. Mas quando a gente vê um fruto, vê uma laranja, você sabe que aquela árvore é uma laranjeira. Então pelos frutos se conhece a árvore. O Evangelho deve frutificar, deve florescer esses frutos. E os frutos não são para nós, são para os outros. Nós somos abençoados para abençoar. Vê, o Evangelho anda na contramão do sistema. É uma contracultura o Evangelho. E Paulo continua: crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo pede que eles sejam cheios do conhecimento de Deus, para que frutifiquem, andem dignamente e cresçam no conhecimento. Ou seja, esse conhecimento de Deus, querido, você não recebe de uma vez só. Não é somente para você naquele momento. É uma cíclica, você continua crescendo no conhecimento de Deus. E Paulo espera que todo esse conhecimento continue crescendo. Na nossa vida cristã, na nossa vida caminhada, querido, nada é estático. Nós vivemos dia após dia para recebermos mais do Senhor e para nos doarmos nossa vida, nosso coração, nossas atitudes para Deus também, sob diversas formas, trabalhando na sua obra, abençoando as vidas, pregando o Evangelho. O Senhor Jesus se relaciona durante toda a nossa vida conosco. Nosso aprendizado não termina. Quanto mais próximos de Deus e mais longes das coisas do mundo, da mentalidade do mundo, queridos, é que nós alcançaremos o crescimento espiritual necessário. Os irmãos estão me entendendo bem? Amém? Corroborados em toda fortaleza, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Versículo 11, é outro propósito que Paulo está colocando aqui. Aqui a palavra grega é dinamis, ou seja, é um movimento, é um poder, é algo miraculoso, sobrenatural. O Evangelho é poder de Deus, queridos, para transformação de vidas. Ele transforma circunstâncias, ele transforma maneiras de pensar, ele liberta pessoas escravizadas pelo pecado. A força da glória de Deus é tamanha que as trevas fogem quando estamos firmes na rocha da nossa salvação. É isso que faz o Evangelho avançar. Não é um movimento político, não é uma ideologia. Muitos quiseram comparar o cristianismo a ideologias gerais. Não dá certo, querido. Não dá certo, porque todas as ideologias, elas partem de um pressuposto pequeno, pontual. Mas o Evangelho, ele é para todo ser humano, para o ser humano inteiro. Ele liberta a nossa forma de pensar, ele tira nossas escravidões, as nossas escamas dos olhos. Ele liberta a nossa alma e nos leva para Deus. Amém, queridos? E Paulo aqui termina esse trecho falando sobre a supremacia de Cristo, a pessoa de Cristo e a sua obra. Então ele faz uma coisa inversa, né? Ele fala primeiro de como aqueles cristãos deveriam se portar, deveriam pensar, e depois ele fala sobre a obra de Cristo. Na verdade, nós vemos que por Cristo ser tudo isso para nós, é que nós devemos viver exatamente da forma com que a palavra de Deus nos determina. Começa no versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A redenção
é o perdão dos nossos pecados. Que maravilha saber que quando pecamos, há alguém que nos perdoa. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Talvez você pense, olha, mas eu fiz muitas coisas erradas, eu sou muito errado, eu não sou digno. Realmente, você não é digno. Mas o Senhor Jesus, no momento em que você o aceita, Ele arranca os seus pecados e não os considera mais. É como se realmente Ele jogasse no mar do esquecimento. Só que o inimigo gosta de fazermos lembrar desses pecados. Mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Amém, queridos? Então Paulo no versículo 13 diz que Ele nos tirou do império das trevas, das potestades das trevas, ou seja, do domínio, da influência do mal, do reinado de Satanás, que operava em nossas vidas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em outra tradução, do Filho do seu amor. O amor de Deus foi o motivo pelo qual Ele enviou o seu Filho, queridos. Jesus então é chamado Filho do seu amor. Em João 3,16 nós vemos isso muito claramente. Deus me amou e te amou de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, que creia em Jesus, não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Cremos nisso nessa noite? Amém? Louvado seja Deus. Versículo 15 diz que a palavra que Jesus é a imagem de Deus. Deus nunca foi visto, nunca foi concebido, não cabe num conceito, nunca foi compreendido. Ele simplesmente é. Deus é. Ele diz, eu sou o que sou. Mas na plenitude dos tempos ele se revelou por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. E Paulo está falando que Ele é a imagem de Deus. O que está dizendo Paulo aqui é algo mais ou menos que podemos entender num exemplo bastante simples. Nós não conseguimos olhar para o sol diretamente, certo? A gente arde o olho, tem aquela coisa, aquela fotofobia, aquela aversão, não conseguimos olhar para o sol. Mas quando vemos um rio e vemos a imagem projetada daquele sol naquele rio, nós podemos ver a silhueta completa do sol, a sua cor, onde ele está. Assim é Jesus. Jesus é a imagem de Deus. Jesus mesmo falou, quem vê a mim, vê o Pai. Amém, queridos? Então Jesus é o Filho de Deus, Ele é Deus, o Deus que se fez homem, o Deus que se compadece das nossas angústias, das nossas misérias, das nossas mazelas. O Deus que criou todas as coisas, ama você. É um Deus pessoal, que está perto de nós, que nos conhece como ninguém conhece. Às vezes nem nós mesmos conhecemos a nós mesmos, mas Ele nos sonda e nos conhece por inteiro, no profundo. E no versículo 16 e 17, fala que Jesus, o verbo de Deus, a sabedoria, nele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas são sustentadas por Ele. E Ele existe antes de todas as coisas. Que maravilha! O universo, querido, se formou com a palavra de Deus. O Filho é esta palavra, o verbo de Deus. Ou seja, o Filho de Deus é pré-existente ao seu nascimento. Nós sempre falamos isso aqui. O Jesus histórico, que morreu há 2000 anos atrás, foi a encarnação física do Filho de Deus, onde as duas naturezas de Cristo estavam presentes, 100% homem e 100% Deus, para que por meio do seu sangue e da sua morte fôssemos livres de uma vez de todo o pecado. Mas o Filho de Deus sempre existiu junto com o Pai. Aleluia, mistério maravilhoso esse. E no texto em que estamos lendo, em Colossenses 1,16, diz: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, tudo foi criado por Ele e para Ele, queridos. Que maravilha! O Filho tem a primazia sobre tudo, sobre toda a criação. Interessante aqui, como a palavra principados, embora a gente pense logo em príncipes e princesas, em reinos, as crianças vão pensar lá em contos de fadas, tudo mais. Mas na verdade, nos originais,
se formos verificar a fundo, principado significa princípios, os começos, origens, primórdios. Ou seja, o princípio de todas as coisas foi criado em Jesus e para Jesus, para a sua glória. Diz a palavra de Deus que nada subsiste sem Ele. Tudo está debaixo do seu controle absoluto e da sua vontade. Até os poderes exercidos pelas autoridades são frutos da permissão de Deus. E não foram ideias dos homens, não foram criações humanas, mas foram parte do plano de Deus, que muitas vezes para nós ele é desconhecido. Então tudo que existe aqui neste mundo, o sentido de ordem, o sentido de justiça, o sentido de retidão, é reflexo da criação de Deus, que pela sua graça comum, Ele irradia para todos os seres humanos. É óbvio que está tudo corrompido, porque nós vemos muita desordem, muita injustiça, mas o senso de justiça, o senso de direito, de que é reto, do que é justo, do que é bom, do que é ordeiro, isso tudo não foi ideia do homem, foi ideia de Deus, e foi criado por Cristo, foi criado pelo Filho de Deus, e para Ele, para que Ele tenha toda a glória, para que Ele tenha todo o louvor. E Jesus aqui, por meio de Paulo, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, no versículo 18, diz: Ele é a cabeça do corpo, está falando de Jesus. Somos todos membros do corpo de Cristo, e somente somos igreja se tivermos o Espírito Santo dentro de nós. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça. Sem a cabeça, o corpo perece. Há um grande equívoco da pós-modernidade que está dizendo um slogan que a gente vê sempre por aí, que é Deus sim, igreja não. Isso é uma grande mentira de Satanás. E confunde-se instituições com igreja. A igreja de Cristo, eclésia, aquelas pessoas que foram chamadas para fora para dar testemunho, são pessoas, não são lugares. Amém, queridos? Se você tem o Espírito Santo, você é igreja, você não está numa igreja. Isso aqui é muito bonito, essas cadeiras são confortáveis, é um espaço legal que a gente se reúne, mas isso aqui não é igreja, isso aqui é um templo, é uma instituição, é feito de parede. O Senhor Jesus vai vir buscar pessoas, amém? Então, querendo ou não, se você é um crente, você é igreja. Agora, claro que a comunidade local é um lugar, sim, que a gente se reúne, que a gente adora junto ao Senhor. É bom estar aqui com vocês, é bom estarmos aqui para aprendermos uns com os outros, sermos moldados uns com os outros por Jesus Cristo. Por isso, queridos, a palavra de Deus também diz: não deixem de congregar, como é costume de alguns, lá em Hebreus. Naquela época já tinha gente que não gostava de muito contato, não gostava de frequentar a igreja. Então, aqui é um ambiente para sermos moldados, aprendermos juntos. Porque não existe evangelho realizado no sofá da sua casa sozinho. O evangelho é para ser compartilhado. O evangelho é para ser vivido comunitariamente. Amém, queridos? E Paulo está falando aqui também sobre reconciliação. Já estamos caminhando para o final. Versículos 19 a 23. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ou seja, em Cristo, ele estava fisicamente limitado. Então ele sentia dor, sentia frio, calor, chorou de tristeza. Mas ele era 100% Deus, porque nele habitava a plenitude da divindade. Glória a Jesus por isso. Aleluia, que maravilha. Ou seja, 100% homem, 100% Deus. Como o homem não pecou, nos reconciliou por seu sangue, morreu na cruz, pagou a dívida que o ser humano tinha, uma dívida eterna, que fazia de nós, como Paulo fala, nós éramos filhos da ira. Antes de conhecermos a Jesus, nós éramos motivos de ira do Senhor.
Mas o sangue de Cristo trouxe a paz. Ele aplacou a ira de Deus por meio do seu sangue. Como homem, então, ele sangrou até morrer e pagou a nossa morte. Ele morreu como um cordeiro que era sacrificado pelos pecados, mas ressuscitou porque não tinha pecado. Um dia nós iremos ressuscitar e vivermos com Ele para sempre. Aleluia, que esperança gloriosa é essa! Por isso, em Cristo, Deus reconciliava o mundo consigo mesmo. E diz a palavra que nós éramos estranhos a Deus, éramos como ovelhas desgarradas, perdidas, mas um dia Ele nos reconciliou, pagou um preço que ninguém mais já vai conseguir pagar. E Ele é o único intermediador entre Deus e o homem. Não há outro, não há outra, não há filosofia, não há pessoa, não há bens, não há dinheiro, não há nada que possa te levar a Deus, a não ser Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador. O sacrifício de Cristo foi suficiente, porque não precisa mais de complementação posterior, não precisa mais de outros sacrifícios. Ele foi definitivo, porque jamais haverá necessidade de Cristo morrer outra vez. O preço já foi pago, está consumado, diz a palavra do Senhor. E foi substitutivo, porque morreu em substituição a minha condenação e a sua condenação. E por fim, Paulo relembra mais uma vez aqueles irmãos que permaneçam na fé. Então ele fala tudo isso, e no finalzinho ele fala, lá no versículo 23, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. É isso que ele fala. Então ele dá ele começa dizendo, agradecendo a Deus, Senhor, obrigado, né? Falando para eles, olha, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, peço que vocês sejam cheios do conhecimento, da sabedoria, para que vocês sejam cheios, continuem crescendo, sejam frutíferos, agradem a Deus. E aí ele fala sobre o sacrifício de Cristo, fala sobre a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo, né? E por fim ele relembra aqueles irmãos que permaneçam na fé e na esperança do Evangelho que eles ouviram. E quanto a nós nessa noite, queridos, jamais percamos a esperança naquele que nos salvou. Essa palavra é para hoje. Essa palavra não é somente para aquela comunidade que recebeu essa carta escrita com pena e tinta. Essa carta é para nós vivermos hoje. Muitas vezes temos perdido a esperança. Muitas vezes a nossa vida se torna automática. Parece que a sua roupa vai até sozinha para o serviço, ou vem até para a igreja, você já sabe, parece que não precisa nem de despertador, você já está acostumado. Esse é o problema da religiosidade, quando nos acostumamos, quando isso se torna banal. Não, queridos, permaneçamos na esperança daquele que nos salvou. Estar aqui é muito bom, mas venhamos aqui com um propósito. E esse propósito não saia daqui. Não se restringe aqui, ou melhor dizendo, que ele se expanda, porque o Senhor deseja usar a minha vida e a sua vida para levar a salvação àquelas pessoas que não conhecem ao Senhor. Jamais deixemos de anunciar o Evangelho que nos salvou. Então sejamos em todos os lugares testemunhas daquilo que Deus fez por nós e que deseja continuar fazendo pelo mundo. O Senhor deseja salvar, então seja um instrumento de salvação. O Senhor deseja libertar, então você seja um instrumento da libertação dessas pessoas. Amém, queridos? O Evangelho liberta a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Isso precisa incendiar o nosso coração. Isso precisa mudar a nossa mente. E precisa mudar a forma com que nós enxergamos o mundo à nossa volta. Não nos acostumemos a andar nesse mundo e ver as pessoas perdidas. Façamos a diferença onde quer que nós estejamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Vamos pedir a Deus que o Senhor coloque essa palavra em prática nos nossos corações, que possamos seguir tudo isso que nós falamos aqui. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que
que é viva, eficaz, é suficiente, é maravilhosa, é grandiosa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque há vida na sua palavra. Obrigado porque ainda hoje podemos sentir, Senhor, o Seu Espírito nos movendo, Senhor, a vivermos conforme esta palavra, que foi escrita há muito tempo, Senhor, mas ainda é fiel e sempre permanecerá fiel. Nos ensine, Senhor, a sermos cheios, Pai. Nos incomoda viver uma vida fora da mediocridade, uma vida fora, Senhor, do limite do médio, Senhor, que possamos mergulhar nas Suas profundezas. Senhor, em nome de Jesus, sacode a nossa vida, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos, que possamos ser cheios do Teu conhecimento, de sabedoria também, Senhor, de bom senso, que nada, Senhor, venha escravizar as nossas vidas, porque o Senhor nos libertou e nos chamou para a liberdade, mas que nós possamos, Senhor, com tudo isso, estarmos mais crescentemente indo à Sua direção. Possamos crescer na graça, no conhecimento, possamos frutificar. Nós queremos, Senhor, dar frutos daquilo que nós pregamos e daquilo que nós acreditamos. Coloca situações na nossa vida, para que possamos manifestar a Tua glória. Nós desejamos isso, Senhor, do fundo do nosso coração, e como igreja pedimos perdão se muitas vezes nós negligenciamos algumas verdades, se muitas vezes nós nos acostumamos com a nossa religiosidade, com os nossos costumes, de domingo, de quarta, de dias que costumamos fazer coisas religiosas, que não sejam somente dias, Pai, mas que sejam todos os momentos da nossa vida, comendo, bebendo, conversando, brincando, trabalhando, Senhor, estudando, mas acima de tudo sendo testemunhas do Teu Espírito Santo, testemunhas do Teu amor. Salva vidas, Senhor, nesta cidade, usa as nossas vidas, Senhor, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que possamos estar incomodados com a morte do ímpio, sem que falemos para ele. Possamos estar incomodados, Senhor, quando muitas vezes as pessoas estão perdidas e nós não fazemos nada. Nos incomoda, muda a nossa maneira de pensar. Eu Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.